Pimba! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos a bordo. Estamos a bordo. Arrumando aqui. Peraí. Muito bem. Tudo bem? Começando a nossa live aqui do dia 29 de fevereiro, ano bissexto, hein? Chique no último. É aniversário do meu cunhado Fernando, nasceu dia 29 de fevereiro. Grande abraço pro Fernando, para toda a família que está comemorando o aniversário dele. E nós estamos aqui para fazer a live para vocês. Enquanto eu cumprimento as pessoas que já estão na live, você me diz se o som tá legal, tá bom? Eu sempre faço essa pergunta porque às vezes tem alguns inconvenientes aqui, porque a equipe é reduzida, né? É eu para fazer a live. Aí alguma coisa eu esqueço aqui, aí depois o pessoal fala assim, não tinha som, não sei o quê. Então vai lá, super abraço para minha irmãzinha Genoveva que está assistindo, a Maria Borges de Carvalho, um super beijo. Miguel Flores, meu irmão, obrigado. Carlinho Tralalá, obrigado também por estar aqui. Miguel diz assim, manda ver, doutor. Parabéns pelas últimas reuniões havidas em São Paulo e Vale do Paraíba. Vou falar um pouquinho das reuniões hoje. Obrigado pelos parabéns. Andréia Paiva, super abraço. Gilvan Gomes, Márcia Mata, Mercedes, minha irmãzinha, Dina Melo, Rodrigo de Campos, meu arquiteto querido,
Giralda, Vando José, Rosivaldo Silva, boa noite, irmão. Edelson Santana, meu amigo baianinho, 100% São Sebastião. Alfredo Tavares Santos, colega de infância, vê? Se fosse contar todas as histórias, né, Alfredinho? São umas 10 lives aqui. Boa noite. Genésio Alves, Lúcio Flávio, obrigado, careca, por estar presente aqui. Mandei um abraço lá pro papai e pra mamãe, tá? E gosto muito deles. Seu Vicente é um cara que eu tenho muito carinho por ele. Johannes Mix da Johnny. Bacana, tem gente estrangeira assistindo aqui. Rosana Cagiano, minha amiga, obrigado. Luísa Silva, obrigado. Cláudio Gasparino, tem bastante gente. Enquanto vai entrando aqui o pessoal, aqui na live, eu já vou adiantando, né? Porque tem bastante coisa pra gente falar hoje, como sempre. E eu sempre tô pulando algumas coisas da live porque eu não consigo ser muito sucinto nas minhas palavras, né? Hoje tem uns temas aqui que eu quero tratar rapidamente alguns temas. Vamos nos deter um pouquinho e analisar o momento político atual em São Sebastião, tá bom? Mais ao final, né? Mas não posso deixar de falar disso aqui, ó, da Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal dessa semana deixou a gente bastante impressionado com o que ocorre dentro daquela casa, né? Vamos falar rapidinho. Primeiro, deixa claro que eu tenho todo o carinho e respeito pelos vereadores, sabe? Eventualmente eu não aceito bem, assim como boa parte da população de São Sebastião, posturas que são adotadas dentro da casa, né? Posturas que não são compatíveis com o cargo de vereador. Vereador não deixa de ser uma autoridade, né, escolhida pelo povo, e obviamente que a gente, por vezes, quer que eles tenham algumas posturas um pouquinho mais compatíveis com a função que devem exercer, né? E às vezes nos assustam. Essa semana lá na Câmara foi votado o processo de cassação de um vereador e obviamente, né, não entro no mérito, não é minha função fazer isso aqui ainda, né? Obviamente não prosperou, como não prospera nesta Casa de Leis atual nenhum processo de cassação. Pode implantar qualquer processo contra vereador, contra prefeito, nada anda. Não há o interesse em se apurar efetivamente com responsabilidade o que fundamenta o pedido de cassação, né? Então, nenhuma surpresa, algumas pessoas ficaram bravas, falaram um monte de coisa na internet, digitaram um monte de palavras feias. Eu digo que não há surpresas, né? E não adianta também querer dizer assim, eu não votei neles. O povo votou, sabe? O povo votou. O povo de São Sebastião votou, assim como vai votar agora em outubro, dia 6 de outubro próximo, né? E também vai cometer algumas falhas. O que a gente espera é que as coisas vão servindo de aprendizado, né? Então, a parte consciente da população, né? Existe uma boa parte da população que é consciente. Ela deveria tomar bastante cuidado e firmar voto em pessoas que possam realmente exercer a função para o qual foram eleitos, né? Então só prestem atenção para que isso eventualmente não se repita no futuro, tá? Aí também o vereador propôs a cassação do prefeito, um processo para cassar o prefeito de São Sebastião. Eu falei isso aqui na live passada, né? Porque o prefeito utilizou de verdade, né, não há falsidade nisso, do barco da Defesa Civil, um bote, né, da Defesa Civil, para carregar o pessoal para se divertir nas escunas lá, né? Obviamente a documentação farta de que isso aconteceu, que isso não pode acontecer e que funcionários públicos estavam nesse barco ingerindo bebidas alcoólicas, que as meninas que estavam lá também, independente de quem sejam, né, também estavam lá enchendo o caneco, né? O prefeito estava visivelmente
baleado, né? Animadinho. E o que aconteceu com o pedido de cassação? Não passou. Óbvio que não vai passar, como outros tantos não passaram, ou aquele que eventualmente passou nas manobras dos mais espertos, ficou lá pelos arquivos da casa e acabou morrendo, né? O senhor quer que casse o prefeito, doutor Rui? Eu não, eu não quero, né? Sabe o que eu não quero? É assim, ó, porque vocês elegeram, vocês que eu digo, alguns, né? Tenho certeza que boa parte daqueles que estão aqui na live não fizeram isso, mas elegeram o prefeito e agora, goste ou não, você tem que aguentar isso aí até o final, até o dia 31 de dezembro desse ano você vai ter que aguentar, né? E vai ter que aprender, né, que precisa ser mais criterioso para eleger um prefeito para a nossa cidade, sabe? Prefeito não é brincadeirinha, né? Não é porque é meu amiguinho, não é porque é bonitinho, não é porque me deu essa camisa, não é porque me deu um presentinho, né? Ou me facilitou alguma coisa que pode ser prefeito da cidade. Então a gente tem que aprender também sofrendo, sabe? Então eu entendo que aqueles que foram eleitos vereadores, prefeito, né, tem que cumprir o seu mandato até o dia 31 de dezembro, a menos que, né, algum acontecimento bastante drástico, como tráfico de drogas, como apuração evidente do superfaturamento de algumas obras, o desvio de finalidade do uso do poder, né? Aquelas questões de formação de cartel. Aliás, essa questão da formação do quartel, advertir ao senhor prefeito, sabe, pra você não ser pego de surpresa, corre atrás, sabe? Porque o Ministério Público mandou andar aquele esqueminha que você tem com a sua irmã ali na Secretaria de Turismo, em que vocês pegam 4 ou 5 empresas da mesma família, e elas cobrem as propostas uma das outras, e sempre eles ganham as questões de feitura de placas, cartazes, banners, organização de eventos, sempre eles que ganham, né? Chama cartel. O Ministério Público já comprovou que existe o cartel, e algum passarinho me falou aqui, ó, nos meus ouvidinhos sensíveis, que você corra atrás, sabe? Porque a Polícia Federal entrou nessa questão. Ela também entrou nessa questão da formação de cartel. E não sei aonde, como está agora a sua situação, né? O prefeito costuma ser muito influente nos meios de investigação, nos meios policiais, etc. Costuma ter muita amizade, muito camarão grande, né? E parece que a coisa andou, né? Então corre atrás, prefeito, porque senão vai que de repente você não acaba o seu mandato, né? Aí o povo que votou em você pode ficar triste, né? Eu triste não fico, garanto para você, assim como boa parte da população. Mas alguns ficarão tristes, que ainda querem dar mais uma sugadinha nas tetas da prefeitura até dezembro, como o senhor está fazendo, e poderá ser interrompido. Então vai lá, corre lá, vê como é que está andando, por que a PF fez um relatório dela que bate muito com o do CAEX, e aí o senhor tenta segurar, porque senão vai ficar alguns bezerros aí, e alguns laranjas com a boquinha assim, sem a teta para pegar, né? E aí vai ficar complicado. Então a questão da cassação do prefeito, que foi colocada lá na Câmara, né? Pelo vereador Wagner, né, que pediu, olha, usou a lancha, etc. Não passou como não passaria, isso era evidente, né, mas fez bem em colocar, porque daí a gente saca algumas pérolas que comprovam os vereadores que foram eleitos em São Sebastião, né? Não, veja bem, aquela latinha de Heineken que estava... Não é propaganda, tá? Aquela latinha, então vou tirar o nome da cerveja. Aquela latinha de cerveja que estava na mão do prefeito poderia não conter cerveja. Ali dentro poderia estar colocado água com gás, água sem gás. Poderia ali dentro ter colocado um refrigerante. E era meramente um recipiente. Muito comum essas coisas acontecerem nas festas, né? Nas reuniões, nas agitações, no churrasco que você faz em casa, etc. O cara pega uma latinha de cerveja, joga fora a cerveja assim no mar, ó, e enche com água com gás.
e fica fazendo o tipo para sair na foto. Isso é comum, né? Tem vereador lá que acha que isso é normal. E da mesma forma outros dizem assim, não, aquela lata já estava vazia, ele já tinha sugado ela todinha lá na areia, então ele só levou no bote da Defesa Civil, assim como os outros que estavam todos com as bebidas alcoólicas à mão, mas na verdade não eram alcoólicas, eram bebidas veganas, bebidas naturais, né? Sucos, os mais variados. Ele estava apenas transportando aquele recipiente para jogar no lixo da escuna. Então não tem cabimento investigar isso, né? Veja quantos argumentos fortíssimos para não aprovar uma comissão especial de inquérito. Hoje eu estou terrível, hein? Toma cuidado comigo hoje que eu estou muito irônico, então pode ser perigoso. Sacou? Esses são os legisladores que estão na Câmara Municipal. Presta mais atenção na próxima, por favor. Fala para as pessoas, toma cuidado, bicho, escolhe direitinho, vai? Escolhe direitinho, porque senão a cidade fica largada na mão dessas pessoas, né? Eu mostrei para vocês aqui na live passada, não vou mostrar de novo. Vou mostrar, mas vou tirar o som, né? Até para fazer um fundo musical bacana, né? Então, eles estavam bastante animados, como se vê, né, e tal, no bote da Defesa Civil, combustível pago por você, bote pago por você. Aí todo mundo mamado, legal, sobe na escuna, né, para continuar a festa do Carnamar. E aí o cara fala assim, tudo certo, Juan, na latinha tinha água mineral, pô, sacanagem, né? Aquilo era suco de maracujá, né? A outra não era uísque não, sabe? Aquilo era guaraná, etc, né? Mas o mais gostoso é você ver que também a escuna foi locada pela Prefeitura de São Sebastião pelo valor de R$ 8.500. Aquela escuna lá onde o prefeito subiu para jogar no lixo a latinha, foi paga pela Prefeitura de São Sebastião, R$ 8.500, né? Então, também estava a serviço da Prefeitura da nossa cidade, né? Não bastasse isso, a irmã do prefeito ainda alugou uma outra escuna, um outro barco, por mais... Não, isso aqui é outra, vamos voltar um pouquinho... Porque a ironia tem que ficar completa. Então, ela alocou um outro barquinho, né? Também, uma alocação de embarcação para aproximadamente 30 pessoas, né? Por R$ 7.000. Então, a prefeitura pagou a escuna, pagou outra escuna e utilizou ainda a embarcação da Defesa Civil para que os alcoolizados se divertissem. Não bastasse isso, a irmã do prefeito ainda alugou mais 2 botes também para participar do Carnamar. Um bote inflável de 9 lugares e outro bote inflável de 18 lugares. Juan, o senhor nunca fez isso quando o senhor era prefeito no Carnamar? Não me recordo de ter feito dessa maneira, sabe? As pessoas iam com as suas embarcações e as equipes que precisavam dar apoio se serviam dessas embarcações por amizade, etc e tal. Assim, para não gastar o dinheiro do contribuinte. Aqui foi a festa da pingaiada, né? E tudo pago com dinheiro público na boa. Alguma coisa, doutor Juan, contra as pessoas que locaram as embarcações? De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, né? As pessoas estão aí para ganhar dinheiro mesmo. E se tem um governo perdulário desse sem vergonha, que torra o dinheiro do povo como se fosse capim, ganhem dinheiro então, né? Mas na oportunidade em que se prova que eles estão se servindo de bens públicos para curtirem, para encherem a cara de cana, era importante que se procedesse a investigação, né? Pedisse uma perícia para ver se a latinha tinha água com gás mesmo, né? Aquela latinha de cerveja, se o copo com aquele drink maravilhoso, se era só um suquinho de maracujá, né? Mas eles não querem investigar, né? Então, como é que vai resolver isso? Vota melhor. Vamos votar melhor, cara. Vamos escolher melhor os representantes para tomarem conta das coisas da nossa cidade, sabe? O orçamento para esse ano é de 2 bilhões e 500 mil reais. Teve um rapazinho que num grupo falou, doutor, vou lhe corrigir,
é 1 bilhão e 800. Não, meu menino, espera, você é muito novinho ainda, não queira corrigir o Dr. Juan nesse assunto. Tentem outros, mas nesse não, tá? É só aguardar a evolução do orçamento desse ano e eu quero crer que nós vamos passar dos 2,5 bi. É só prestar atenção. Então você escolhe melhor as pessoas para cuidar dessa dinheirama, cara. É muito dinheiro que é seu, né? E que está indo em latinhas de cerveja cheias de água mineral, né? Preste bastante atenção, tá? Parabéns aos vereadores que iniciaram o processo natimorto de cassação do senhor prefeito pela 2ª vez. Basta de ironia? Basta de ironia. Se não for assim, a gente ia acabar infartando aqui em São Sebastião, sabe? Nós temos que tirar um sarrinho, que é para não dar problema no coração, né? Quero falar disso aqui com vocês com uma seriedade a toda prova. Prestem muita atenção nisso, porque isso aqui é muito grave. O que você está mostrando aí para nós, Juan? Esse aqui é o bairro da Topolândia, ó. Itatinga, Olaria. Aqui são os tanques da Petrobras, né? A Gleba D. Daqui que foi retirado aquele morrinho que aterrou a Rua da Praia ali, a Rua da Praia toda, né? Isso aqui é uma das propostas que existia para fazer esse contorno da Tamoios para servir ao porto. O que está sendo feito é fundamentalmente esse verdinho aqui, ó. Esse é o que está sendo feito, tá? Agora, se você não tem ideia do que é que estão fazendo lá no bairro da Topolândia, era bom você dar uma passadinha ali, ó. Não precisa ir longe, é só até ali a Topolândia, é só o trevinho. Você vai ver a agressão de paisagem que está sendo feita com construção de viadutos, um nó ali, um cebolão terrível na entrada do bairro mais populoso da cidade de São Sebastião, que é o bairro que tem o Topo, Itatinga, Olaria, né? Que eu carinhosamente chamo tudo de Topolândia e depois, se precisar, eu especifico. Então, da Topolândia. Então, fazendo esse acesso em verde aqui, tá bom? E eu, na minha época de prefeito, eu discuti intensamente com os governos da época, o Geraldo Alckmin, o José Serra, que eram governadores, que estavam bolando essa questão dos contornos de São Sebastião e lá de Caraguatatuba para Ubatuba, né? E eu apresentei essa proposta aqui, ó, dá uma puxadinha na cadeira aí. Eu apresentei essa proposta, que é essa proposta amarelinha aqui, vermelha, né? Alguém vai dizer, as cores do governo do Juan. Não, pintar, não fui eu nem que pintei, foram eles. Amarelinha e vermelhinha. A nossa proposta dizia assim, ó. Não causem transtorno dentro do bairro. Se é um transtorno brutal, desapropriação, realocação de famílias, etc. Acabaram tendo que invadir aqui um trecho da área da Petrobras, né? Como você vai poder constatar lá hoje, né? O que está sendo implantado. Eu falei, vamos contornar através de túneis o bairro todo sem causar nenhum impacto visual. E quando chegar aqui na altura do Morro da Cruz, né, lança-se direto na área portuária o viaduto, porque é para atender o porto, E eu tinha dito assim, não está aqui no desenho, mas eu explico para os senhores, isso foi passado para a Secretaria de Transportes da época, né, 2006. Aqui, ó, para os mais velhos, Alfredinho está aí, Alfredinho não me deixa mentir, Carlinho Tralalá está aí também, não me deixa mentir. Aqui, ó, era a antiga caixa d'água da cidade de São Sebastião, é atrás daquele morro ali por trás do Olaria, né, a caixa d'água. E eu falei para eles assim, aqui já existe um caminho natural que vai coincidir com a estrada do oleoduto da Petrobras, mais ou menos. Então, quando chegar aqui, ó, os senhores lancem um ramal
que vá pela antiga estrada da Caixa d'Água e que pega a estrada da Petrobras e lance esse ramal até o Guaicá, lá no Guaicá, porque esse caminho é praticamente existente, o caminho, e em alguns trechos uma estrada de serviço, né? Porque aí as pessoas que vierem para a Costa Sul já saem por aqui e vão embora, caem lá no Guaicá. Boa viagem para as praias da Costa Sul. Não tem necessidade de embolar aqui, né? Os prefeitos que me sucederam fizeram um muxoxo com a minha proposta e não perseguiram essa proposta, que seria factível, eles fariam isso. Bastava a prefeitura insistir, como hoje não insistiram nas questões das moradias populares. Aí vai restar um problemão para o próximo prefeito, que espero ser eu, né? Então nós teríamos tirado o tráfego do turismo e ficaria apenas o tráfego para o porto e aqueles que vêm para o centro da cidade, né? Aqui não está desenhadinho como seria, mas esta é a proposta. Hoje o que os senhores têm é que tudo vai desembocar aqui na região de acesso a Topolândia. Tudo, turista, porto, tudo vai desembocar aí. Aqueles que vêm para o centro da cidade, tudo desemboca no mesmo local. E eu na época falei assim, ó, se a estrada é para o porto, daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou falando isso. Se a estrada é para atender o porto de São Sebastião, né? E para o porto, vamos supor que venham muitos caminhões, é necessário que essa estrada nova, esse contorno, em algum ponto, e esse algum ponto, por óbvio, acho que todos concordam, seria ali na região da Enseada Jaraguá, que tenha pátios para estacionamento de caminhões, que vão atender e buscar e trazer cargas nos navios que vão aportar aí. Esses pátios são fundamentais, porque se esses caminhões estacionarem todos por aqui, ó, travou a estrada, ninguém acessa nem o porto, nem o centro da cidade, nem a região turística praiana do município de São Sebastião. Fizeram um muxoxo também para a minha conversa e não existem esses projetos dos pátios de estacionamento de caminhões para atender o porto, que ficariam lá na região da Enseada e sairiam na medida da demanda. Porque senão eles viram todos e ficaram enfileirados aqui em cima, ó, travando uma ou outra pista e dificultando tremendamente o acesso. Aí sai um segundo agravante. Além do tráfego, que vem para o porto e pode entupir aqui a estrada de caminhões, há um outro tráfego que não é dirigido propriamente para São Sebastião, mas sim para Ilhabela. E que hoje, já desde a nossa época, trava todo o nosso centro histórico com filas enormes de carros que aguardam as morosas balsas para atravessar o canal de São Sebastião. Agora, fatalmente, além dos caminhões que eventualmente venham para o porto, formar-se-ão filas daqueles que vão para Ilhabela. Ou seja, estamos condenados a travar a estrada de acesso a São Sebastião, o tal contorno, por falta de planejamento. Então, ao tempo em que não se previu os pátios de estacionamento de caminhões, também não se está prevendo e não se está se movimentando para fazer nada com relação às enormes filas que vão para Ilhabela. Doutor Juan não falou isso agora. Faça aí um exercício de pesquisa, veja nas lives anteriores, que eu tenho falado sobre isso insistentemente. Isso é um problemão para o município de São Sebastião a partir da inauguração desse contorno. E esse contorno dizem que será entregue agora em novembro. Por que está comentando sobre esse assunto, Juan? Porque eu vi agora aqui uma entrevista do senhor prefeito, numa rádio aí, e ele falando disso assim, não planejaram, não viram, vai travar,
Isso já está dito há muito tempo, há anos, desde pelo menos 2016, que eu falo sobre isso em todas as minhas caminhadas políticas e nos meus debates. Bem-vindo um novo acesso para a cidade de São Sebastião. Mal-vindo, maldito o transtorno que isso vai causar por falta de planejamento e a dificuldade que vai criar para as pessoas. Porque, de um jeito ou de outro, todos aqueles com essa proposta aqui, que eu considerei a pior de todas, todos aqueles que vierem para a Costa Sul, travam por aqui, na medida em que isso vai estar entupido de caminhão e de carros que vão para Ilhabela e ficarão estacionados aqui. Óbvio, né? E agora descobriram que realmente isso poderá acontecer e vai acontecer. Então eu vejo aí o senhor governador, às vezes, vindo várias vezes aqui em São Sebastião, né? Agora nos últimos tempos, dizendo, não, aqui meu candidato, e vejo o prefeito falando, olha, se não, a gente não elegeu o candidato que é apoiado pelo governador, o Estado vai dificultar as coisas para nós. Não vai dificultar nada. Se o governador tivesse melhor assessoria aqui na região, ele veria que ele tem que eleger alguém que consiga ajudá-lo na solução desses problemas, porque esses que estão aí não o advertiram que o nome do governador pode ir para a lama, prejudicando toda a sua planejada carreira futura na nossa região. Já cometeu um tremendo desatino, uma falta de planejamento lá na Costa Sul, e agora nós teremos aqui um imbróglio tremendo por falta de orientação adequada para o governo do estado por parte daqueles que dirigem o nosso município. Essa falta de visão, essa falta de respeito com as nossas coisas é que vai conduzir São Sebastião a uma situação mais grave em pouco tempo, independente dos bilhões que tenha em termos orçamentários. E é isso que você deveria captar das nossas mensagens. Quanto é importante você eleger prefeitos e gente do mundo político em São Sebastião que tenham visão, que enxerguem as coisas lá adiante, porque senão nós vamos condenar a nossa cidade, tá certo? Um exemplo, é só um comentário rapidinho, ninguém fique magoado por isso. Isso aqui, ó, os tanques da Petrobras, Transpetro, que foram colocados na parte de trás do nosso centro de São Sebastião, hoje sabemos que isso aqui é um grande problema em termos urbanísticos, em termos de logística, etc. e tal. Mas à época, ninguém lembrou de advertir, eventualmente era a época da ditadura, né, os militares que decidiu e pronto, né? Ninguém lembrou de advertir que isso aqui é o centro da cidade e que isso aqui ia impedir que a cidade crescesse no seu centro, né? Crescesse no seu centro. E está impedindo. E aí pior ainda, ninguém lembrou de advertir naquela época, ou advertiram e ninguém deu ouvido para nada, de que isso dificultaria tremendamente a logística de transporte, de mobilidade urbana dentro do nosso centro, que hoje só possui essa única via aqui, ó. E que agora vai sofrer um nó aqui, ó, também por falta de planejamento. Então, essas coisinhas, todos podem pensar, né? Vale a pena que todos pensem. Mas alguns conseguem enxergar lá adiante. Esse não tem mais remédio fácil, mas esse aqui teria remédio fácil se os que estavam no poder à época que veio isso, no meu tempo não veio, estava sendo planejado e eu decidi por melhores opções, mas não fui reeleito. Então, se brigassem por isso, teríamos menos um imbróglio na cidade de São Sebastião. Mas é em cima dessas dificuldades que vai ser feito um bom prefeito, né? E nós estaremos lá para ajudar a nossa cidade a desatar esse nó, se Deus permitir. Deus vai permitir, tá bom? Ok? Então,
aqui não tem ironia, aqui o papinho é serinho, porque agora estão descobrindo da besteira que fizeram com a nossa cidade. Muito bom. Agradecer a todo mundo que está entrando aqui, bastante gente. Fico feliz, meu muito obrigado por estarem participando. Divulguem. A Carmen disse que o prefeito estava tomando no barco água que passarinho não bebe. Legal, hein? Bastante gente, hein? Muito bom. Obrigado a todos, viu? Vou comentar mais uma coisinha aqui que eu acho muito sério. A gente tem feito advertências aqui nas nossas lives com o sentido não de falar mal de ninguém. É para que vocês vejam como é que as pessoas que estão no poder podem usar o poder para se darem bem, e na atualidade muito bem, e tamparem os seus olhos com propaganda e publicidade à vontade, né? Propaganda e publicidade à vontade, porque você não enxerga o que está acontecendo por trás das paredes da prefeitura de verdade. E mantendo essa questão aí do acesso, eu quero lembrar a vocês uma coisa terrível. Eu adverti todos vocês, eu denunciei ao Ministério Público e as coisas estão lá mofando em alguma gaveta do MP porque não enxergaram o que estava por trás disso. E eu mais uma vez vou repetir o que disse à época para que você entenda o que eles estão fazendo com a nossa cidade e o tipo de governante que você elegeu, né? Olha isso aqui, ó. Em 2017, primeiro ano do primeiro mandato do prefeito que está aí, ele baixou um decreto que falava sobre uma comissão permanente de avaliação de imóveis para os fins que especifica. Criou um conjunto de pessoas ali para que avaliassem imóveis, etc e tal. Cheio de guere-guere aqui, mas a finalidade era outra. Isso foi logo no começo do mandato, 22 de maio de 2017. Primeiro ano do primeiro mandato foi 2017. Então logo no começo, 5 meses do mandato, já criou uma comissão para cuidar de avaliações e verificar imóveis no município de São Sebastião. 2017 ainda, pouco tempo depois da criação dessa comissão, o senhor prefeito lançou uma montanha de decretos desapropriatórios, assustadoramente colocados sobre essa área retroportuária, onde hoje desembocará esse monstro de estrada que está chegando ao centro de São Sebastião. Leio aqui com carinho para vocês um exemplinho, né? Aqui, ó. Um decreto aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse. Declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial o imóvel situados neste município para projeto de construção de área industrial. E assim vários para construção de área industrial. Onde estavam esses terrenos à época, em 2017, né? Isso aqui era outubro de 2017, primeiro ano de governo. Essas áreas para construção de área industrial, a Prefeitura de São Sebastião desapropriando terrenos para a construção de uma área industrial. Quantas indústrias tem aqui no município de São Sebastião? Bastante estranhos os decretos, e na época nós já... Opa! Tem truta aí! Onde eram essas áreas? Aqui, ó. Onde está descendo hoje a estrada. Então foram identificados todos aqueles terrenos ali atrás da Vila Galvão, né? Ali atrás do Porto de São Sebastião, onde está a garagem municipal, e foram emitidos inúmeros decretos em outubro de 2017. Outubro de 2017. Um ano depois,
Um ano depois, os decretos emitidos para a criação de uma área industrial, etc. e tal, todos, em 2018, todos foram revogados. Emitiu decretos para desapropriar. Um ano depois, em novembro do ano seguinte, revogou os decretos todos em que haveria desapropriação por parte da prefeitura para a confecção de área industrial, etc. e tal. Um ano depois. E o que aconteceu nesse intervalo de um ano? Da emissão do decreto até a revogação do decreto. Operadores do mercado imobiliário adquiriram a quase totalidade dos terrenos situados e objeto desses decretos desapropriatórios aqui na área retroportuária. Compraram todos, com a alegação de que o município iria desapropriar a área e, portanto, os proprietários perderiam muito dinheiro. Então era melhor já fazer um negócio mais ou menos agora, nós vamos comprar do senhor, depois a gente vê com o prefeito, etc. e tal. E todos venderam. Todos venderam. Quando todos venderam e apareceu que quem comprou foi uma empresa de exportação de óleo de palma, produtos destinados à alimentação, comprou todos os terrenos, ato seguinte, o prefeito revogou todos os decretos, como quem diz assim, o município não tem mais interesse na área. Eu denunciei isso ao Ministério Público, e já disse para os senhores que agora eu não tenho mais tempo para ficar denunciando, porque eu estou empenhado na minha pré-campanha e de levar essas coisas ao ouvido de todos, né? Das mutretagens que tem dentro da Prefeitura de São Sebastião. A empresa comprou todos os terrenos que bem quis e o senhor prefeito revogou os decretos. Ou seja, a edição do decreto baixou o valor dos terrenos porque estavam sob a iminência de serem desapropriados. Quando a empresa comprou, revoga o decreto. Ou seja, eu usei esta frase para apontar ao Ministério Público. A Prefeitura de São Sebastião e o seu dirigente maior atuaram como agentes imobiliários em prol de uma empresa privada que comprou todos os terrenos. Após ter comprado os terrenos, revogaram-se os decretos. A Prefeitura não tem mais interesse. Sacou? Uma empresa de exportação de alimentos. Para e passo, né? Vamos continuar para você ver que quando o Dr. Juan aponta, tem uma cabecinha de um iceberg para fora que nós vamos identificando e de repente eclode aquele monstro feito pela administração pública com o dinheiro dos munícipes de São Sebastião. Na sequência, o prefeito revogou o decreto que criou a tal da comissão para avaliação de imóveis, etc. e tal. Anula, porque agora já perdeu o interesse, que nós já compramos tudo que a gente queria, que agora quem tinha que comprar já comprou, esquece isso aí. Então os funcionários públicos trabalham em função de uma imobiliária municipal e já está tudo certo, né? Já adquiriram tudo que tinha para adquirir. Concomitante a tudo isso, né? Vale a pena, não falarei nomes porque já não me incomodam mais os nomes. Concomitante a tudo isso, logo em março de 2021, quando tudo já estava arranjado, a empresa já cercou a área, inclusive cercou ruas que foram denunciadas e tiveram que tirar a cerca, etc. e tal, nasce em São Sebastião uma empresa de importação, de exportação, né? Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, comércio varejista de produtos alimentícios em geral, ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Nome da empresa: Dubai Brazil Food Comercial Exportadora Limitada. Uma empresa
que foi montada para se instalar em Dubai, para importar do Brasil, consequentemente, e introduzir isso no mercado mundial, derivados de óleo de palma, açaí, etc. e tal. Curiosamente, a mesma área de atuação da empresa que foi beneficiada com o agenciamento dos terrenos aqui pelo senhor prefeito, ou pela prefeitura, digamos assim, né? Supostamente, né? Vocês gostam desse termo, né? O Ministério Público, supostamente, há indícios, né? E a empresa foi montada no Brasil, o prefeito exonerou o seu homem de confiança que cuidava dessas relações com o porto. Esse homem de confiança foi para Dubai, montou um escritório de importação e exportação de alimentos justamente no ramo da empresa que comprou toda essa área. Por que está levantando isso? Porque agora, recente, né? Lá no YouTube, apareceu uma entrevista do rapaz que foi tirado daqui de São Sebastião e está lá em Dubai, né? E que está indo muito bem, certo? Então é muito bacana que o município de São Sebastião, através das artimanhas do senhor prefeito e os seus passos extremamente, supostamente suspeitos, cria uma empresa, né, de importação e exportação de alimentos lá em Dubai. Um pouco mais de ironia. Isso é o que eu digo aqui constantemente. Essa administração que está aí, todos os seus asseclas, não dão um passo, não fazem um ato de governo que não tenha subsequentemente algum ganho empresarial para o grupo deles. E eu denunciei isso ao MP. Talvez agora, com a coisa tá fervendo, né? Tá se mexendo tudo novamente, né? Isso chegue a alguma conclusão de que o Dr. Juan tinha razão. Que o Dr. Juan tinha razão. Dentro de administração pública em São Sebastião, atualmente, existe um clã montado que enxergou rapidamente que pode drenar recursos do município ou praticar atos dentro do município que vai fazer dele que está fazendo deles pessoas riquíssimas. E essas denúncias estão pululando por aí, alguns vereadores até comentam sobre isso, né? E, por enquanto, nada. Estava tudo estacionado por aí, engavetado em algum lugar, essas coisas. Eu espero que agora isso venha à tona, né? Imediatamente, o senhor prefeito, né? Tão logo abriu a Dubai Foods, ele pegou o dinheirinho da prefeitura, né? Tá aqui. Comprou passagenzinhas e inventou um encontro em Dubai de negócios, etc e tal. E nós pagamos a viagem, né? Para ele, né? Quase 50 mil reais do povo de São Sebastião para ele viajar para lá. Curiosamente em Dubai, né? Tudo coincidência. É tudo coincidência. E dali, por que não dar uma chegadinha nas Ilhas Maldivas, né? E assim aconteceu. Preste atenção, pelo amor de Deus, e entenda o que é que está montado dentro da Prefeitura de São Sebastião e o que é que esses cidadãos não vão fazer para tentar manter o poder e continuar essa carapaça de falsidades para que por trás das cortinas eles continuem fazendo todas essas malandragens. Ou para que alguém entre lá e não se disponha a pôr tudo isso às claras e que talvez isso justifique por que o município de São Sebastião estava falido após a catástrofe de 19 de fevereiro do ano passado. Que se não fosse aqui a vinda do governador, do governo federal, etc e tal, nós não teríamos até hoje limpado sequer um palmo de lama daquelas comunidades que foram atingidas, né?
Então tá aí, talvez você entenda por que eu uso a live, essa live, para apontar todos esses malfeitos. Porque essas coisas ficam acobertadas com desfiles de Papai Noel, show de não sei quem, festival de não sei das quantas, luzinhas, etc e tal, que confundem a população e por trás eles fazem o que bem entendem. Então aí se não tem o Dr. Juan, se não tem uma denúncia como do valoroso Elton Romano ou outros que estão por aí também na batalha, você não vai ficar sabendo disso ou vai ficar assim, parece. Aqui nós não falamos que parece, aqui nós damos a certeza para vocês, tá bom? Então a live tem essa finalidade. Não briguem comigo, não me queiram mal, porque é isso que está acontecendo em São Sebastião. Você pensa que é bolinho que eles montaram aí dentro? O que você mais ouviu agora aqui? Comunidade escolar e outras pessoas, posto de saúde, aqui o UPA, o Hospital lá de Boiçucanga e escolas em geral, que as crianças estão sofrendo uma tremenda insolação, entre aspas, né? Excesso de temperatura dentro da escola porque os ares condicionados ditos que foram instalados não funcionam. Porque primeiro eles se preocuparam em comprar centenas de ares condicionados. Mostro alguns para vocês, ó. 12 mil BTUs, 120 aparelhos. Agora tem que fazer direitinho aqui, senão eu perco aqui a linha. 12 mil BTUs, 120 aparelhos. Aqui, por exemplo, mais aqui, ó. Mais 12 mil BTUs, mais 40 aparelhos, são 160. Né? Mais aqui. Vamos lá, devagarinho. 60 mil BTUs, 27 aparelhos. Comprar uma infinidade de ar-condicionado para instalar nas escolas, etc. Segundo propaganda, né? Segundo propaganda. Só que foram na maioria das escolas e a rede elétrica não permite a instalação dos ar-condicionados, não suporta essa carga. Então, primeiro compra, favorece alguém que lhes interessa, depois descobre que não há como instalar nas escolas porque as redes não suportam a carga que requer a instalação desse ar. Então fica pipocando, estragando o ar-condicionado um atrás de outro e as escolas com as crianças reclamando. Hoje eu recebi a informação através da Carmen, né, que diz que teve aqui na Câmara um encontro da Câmara Jovem, uma coisa assim, que são estudantes das escolas. E lá os estudantes escancararam as portas, né? Não há ar-condicionados em funcionamento nas escolas eficientemente, apenas ventiladores que não dão conta de tirar o ar quente dentro da sala, professoras desmaiam, etc, 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 etc. Mas eles gastaram uma montanha de dinheiro com ar-condicionado. E onde estão esses aparelhos? Nas escolas? Não sei, né? A gente vai tentar descobrir onde eles estão. Eu quero crer que poderão não estar todos lá. E não satisfeito com essa pataquada toda, né, de comprar uma montanha de ar-condicionado, por que então não fazermos também, já que compramos um montão, por que não fazemos um contrato de manutenção de ares condicionados que sequer instalados a maioria está e sequer funcionando adequadamente a maioria está? E aí fazemos um contrato com alguém ligado ao alguém da administração, por óbvio, e um contratinho de manutenção de quase 6 milhões de reais para manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Leio o objeto, tá aqui, ó. Registro de preço para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação, recarga de gases, higienização de ares condicionados para atender todas as secretarias. Mais um contrato, como sempre, milionário, para fazer alguma coisa que na maioria dos casos sequer está funcionando, porque houve erro de compra e erro de instalação. Mas não tem problema, o dinheiro é farto dentro da prefeitura, pode fazer o que bem entender.
Na sequência, daqui mais uns dias, nós voltamos a falar dos ar-condicionados, para os senhores entenderem o que está por detrás de toda essa pantomima, dessa gastança desenfreada de dinheiro dentro de São Sebastião. E que eu faço questão que vocês saibam, né? Tem que saber. Rapidamente, eu quero falar sobre isso aqui, ó. O ocorrido no dia 19 de fevereiro do ano passado, uma catástrofe que alguns dizem catástrofe crime, catástrofe anunciada, etc e tal, e que eu digo claramente aqui para quem quiser ouvir, e se não quiser ouvir também, né? Tudo isso ocorreu não só por causa das condições climáticas, mas principalmente pela inércia do poder público, desde a minha saída da prefeitura, em fazer um controle desse crescimento desordenado e implantar uma política habitacional progressiva ao longo dos bairros, ao longo dos municípios. Eu comentei já incessantemente isso com vocês aqui nas lives, né? E a pressa, né, de tentar fazer um case de sucesso em São Sebastião, com essa administração altamente mal intencionada que temos na prefeitura, faz aportes brutais de recursos para o município que estão sendo gastos de maneira desenfreada e que vão gerar problemas lá adiante, como aí o desemboque da estrada que eu estou falando para vocês, que lá atrás já falávamos sobre isso, né? E agora esse desespero em fazer obras sem planejamento, numa gastança brutal de dinheiro, vão causar problemas muito graves lá adiante. Como eu já adverti sobre o adensamento populacional em alguns bairros, a falta de obras de infraestrutura antes da implantação dessas moradias em grande quantidade, etc e tal. E eu quero advertir aqui, por exemplo, ó, que as comunidades começam a se levantar, né? Essa obra aqui, por exemplo, ó, é uma obra que tenta remediar uma coisa que não será remediada. Uma obra de execução de limpeza, desassoreamento e contenção de margem do rio Saí. O rio Saí é o rio que drena a Baleia Verde, lá onde foram construídas 520 unidades habitacionais e mais de 3.000 pessoas estarão por ali morando em breve nesse pequeno espaço aí, né? Só que é uma área alagadiça, todos sabem disso. E toda essa água que está ali sai pelo rio Saí. Sai pelo rio Saí. Ficou até interessante. E aí, de uma maneira bastante rápida, eles lançam uma obra para limpar, desassorear, fazer muros de contenção, etc e tal. Um valorzinho modesto de quase 23 milhões de reais. Só que desconhecemos, eu pelo menos, e a grande maioria dos habitantes que estão lá e que se preocupam com isso, desconhece qual é o estudo que disse que se desassorear, se fizer contenção de margem, etc., que isso vai resolver o problema de drenagem lá da Baleia Verde e também do novo condomínio implantado na Baleia Verde, se isso é solução para as coisas, né? Se a solução para as coisas talvez não fosse apenas recuperar as áreas de mangue lá que foram invadidas dentro da Barra do Saí e foram construídos condomínios enormes sobre a área de mangue, aterrando as áreas de mangue. Será que a solução agora é, de novo, né, comprometer as áreas de mangue que ainda existem remanescentes lá na Barra do Saí? Não teria outra solução? Qual foi o estudo técnico que apontou que essa é a melhor solução? Tudo às pressas, com uma quantidade brutal de dinheiro. E curiosamente a empresa que vence isso é uma empresa que já tem vencido licitações, como por exemplo lá em Marizias. Lá em Marizias, onde está tudo parado, tudo abandonado, tudo cavucado e as coisas não andam, é a mesma empresa que vai fazer o desassoreamento e muros de contenção lá no rio do Saí. Coisas feitas apressadamente, sem planejamento, apenas com o intuito de movimentar a mídia e dizer que se está resolvendo problemas, talvez cause mais problemas do que solucione. Eu pediria que
o governante municipal, que já está com as burras cheias, já não precisa de mais nada, teoricamente, a não ser agora escapar dos processos, né? Que tivesse um pouquinho mais de consciência com a nossa cidade, né? E não tivesse esses lampejos de inteligência, como agora falar do contorno. Esse problema é super antigo, deveria ter sido combatido lá antes, né? Agora nós vamos chorar sobre o leite derramado, né? E lá na Costa Sul nós estamos criando alguns problemas que vão gerar impactos sociais e ambientais muito grandes se não forem melhor discutidos. Essa é a questão que eu estou falando, né? Ou desmoronou, desabrigou, etc. Vamos construir rapidamente ali na Topolândia 60 e tantas casas de passagem. Nós fomos ver as casas e os senhores, se tiverem coragem, né, e desprendimento, vão lá ver as casas onde estão instaladas as famílias. Cubículos de madeira de 16 metros quadrados, sem janela, sem ventilação, onde as pessoas estão submetidas a um calor enorme. Crianças, deficientes, senso geral, idosos, etc., em espacinhos extremamente limitados, num sofrimento brutal. Aí como é que resolve? Resolve, pega agora então aí um membro que quer ser candidato a vereador mais uma vez dentro da administração pública, vai lá e entrega para aquelas pessoas lá um monte de ventiladores e instala naquelas paredes de madeira, como que ia dizer assim, estamos tentando ajudar. Estariam tentando ajudar se lá no começo dissesse assim que é impossível colocar famílias aqui dentro, porque isso é insalubre. E aqui as pessoas terão muitos problemas de saúde, sofrerão muito aqui. Vamos fazer alguma coisa melhor, com menos velocidade, com mais qualidade, né? E as pessoas estão colocadas lá, né? E agora vamos dar um ventilador. Entendendo perfeitamente o que eu estou falando, né? Planeja um pouco mais. Não há necessidade dessa desenfreada correria para meramente gastar dinheiro e fazer demonstrações de que estamos resolvendo. Não estão resolvendo. Estão criando mais e mais e mais problemas que vão dar um trabalho tremendo a partir do ano que vem para aqueles que assumirão, né? Eu espero pegar essa bucha que eu vou mostrar como é que se resolve isso aí rapidamente. E aí propaganda e mais propaganda. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entrou com uma ação para que não se cobrasse as novas moradias desses que foram desalojados pela incompetência do poder público, né? Que sofreram por causa da imobilidade e da falta de responsabilidade dos governantes. E aí a Defensoria conseguiu que essas pessoas recebam essas moradias sem nenhum custo. Vitória? Sim, vitória. Desde lá do começo eu disse para os senhores, eles, com todas as discussões possíveis, eles têm direito a serem indenizados. Porque quem deveria fazer o controle não o fez. Então, esses têm que pagar pela sua imobilidade e pela sua falta de responsabilidade. E a Defensoria Pública conseguiu. Então, que ninguém faça propaganda de que os moradores receberão suas casas de graça por uma bondade de alguém, não, por uma luta deles mesmos e por uma ação patrocinada pela Defensoria Pública. Parabéns aos defensores públicos da nossa região que conseguiram esta vitória. Uma coisa leva a outra, assim, ó. Aí agora nós apontamos lá no Bariqueçaba que aquelas famílias também estão esperando. Quem vai pagar pela irresponsabilidade dos governantes? E agora também as pessoas que estão lá no CDHU, que tem lá no Jaraguá, que foram famílias removidas lá da Costa Sul, também vão falar assim, e aí nós, por que nós vamos pagar? Se nós somos removidos por motivos muito semelhantes a esses, né? Olha o que vem pela frente. E só falta algum iluminado dizer que a prefeitura é quem vai ter que pagar tudo isso, né? A prefeitura que pague, já que ela
foi a que não cumpriu o seu papel, e que aí que se brigue anos e anos para decidir quem é que não cumpriu o papel, se foi o Estado ou se foi a Prefeitura. Né? Estaremos no imbróglio judicial aí bastante grande. Vida que segue, né? Como é complicado as pessoas não terem mais sensibilidade e não aprofundarem a sua decisão em quem vão votar. Eu tenho dito assim constantemente nas minhas postagens: basta de amadores tutelados. Alguns se ofendem com isso. Não se ofendam. São pessoas que, como não conhecem nada e apenas têm um ou outro motivo ou uma outra projeção para se candidatarem a prefeito de São Sebastião, mas que são manipulados por políticos matreiros. Basta desses, porque eles se submetem a todas essas baixarias, essas intromissões. E digo que experiência e conhecimento são fundamentais. Sim, são fundamentais. Porque na questão, por exemplo, de controle de crescimento, na questão de regularização habitacional, etc., nós temos uma vasta experiência. E não distorçam porque eu vou mostrar um videozinho aqui agora para que alguns parem de falar bobaginhas, né? Um amigo me parou e disse assim: ô Juan, por que você não, nessas lives aí, você não faz propostas? Não, nas lives eu não vou fazer propostas, né? Na live eu vou questionar ações do governo e dizer onde estão os erros e o que estão fazendo com o dinheiro da Prefeitura de São Sebastião. Essa é a ideia de ter uma live em que eu posso bater papo, assim, falar bastante coisinha, né? E você capta aqui aquilo que eu digo assim: maldade contra alguém, raiva contra alguém? Não, apenas esclarecimentos necessários, né? Agora, durante a semana, eu posto e farei postagens para vocês sobre propostas, sobre comentários, sobre o que eu faria, sobre o que eu fiz, né? E aí você preste atenção, porque eu vou postar nas mídias sociais, né, vários videozinhos. Eu estou visitando os bairros, aí explico aqui, ali, acolá, e você vai ver, por exemplo, essa semana eu fiz um videozinho, vou tirar o som, já tirei, um videozinho lá na Costa Norte, por exemplo, mostrando para as pessoas que nós fizemos à época, né, numa cidade que tinha recursos desse tamaninho, e com dinheiro da prefeitura, nós identificamos um problema gravíssimo numa área de expansão urbana muito importante para São Sebastião, que é a Costa Norte. Nós identificamos que lá os alagamentos estavam prejudicando tremendamente a população. E nós fizemos uma obra que o governo do estado algum fez, um canal bastante grande e que deveria ter sequência e que não teve sequência. E que por conta disso a região já apresenta alagamento há alguns anos. Porque após a feitura do canal, que não foi feito da cabeça do Dr. Juan, como alguns dizem, né? Um canal que é um criadouro da dengue. Não, é um canal de dimensão avantajada em sua largura e em pouca profundidade, porque aquela área da Costa Norte de São Sebastião não tem caimento do fundo até o mar maior do que 15 centímetros. Então há que se fazer áreas largas, de pouca altura, óbvio, porque se escavar muito a água do mar vem, e que comportem as águas que por ali saem. Mas não bastava apenas fazer os canais, a se fazer com que as ruas tenham caimento para estes canais. E após a minha saída e a feitura de algumas ruas conforme o projeto, começaram a calçar a Costa Norte de qualquer jeito, só para dizer que estamos calçando e me dê seu voto, né? E todos esses calçamentos foram feitos sem nenhuma competência técnica
e as águas ficaram represadas novamente dentro da região. E hoje a região alaga, o Chico Soldado alaga, todas as áreas ali alagam pela falta de responsabilidade daqueles que começaram a calçar desenfreadamente. Porque nós deixamos na prefeitura, isso é para aqueles que falam bobaginhas, tá? Nós deixamos dentro da prefeitura esse estudo aqui, ó, feito pela Planvia em janeiro de 2006. Antes que iniciássemos as obras, nós mandamos fazer esse estudo que pegou toda a costa norte, desde lá do Jaraguá até o mar. Jaraguá, Canto do Mar, Enseada, tudo estudado com as bacias hidrográficas, que estão aqui pintadinhas, cada uma de uma cor, né? Estudo de todas as ruas, com caimento das ruas, etc, etc, etc. Olha aí, na época, todas de terra, né? 2006 isso aqui. E a proposta é que nós fizéssemos os canais. E foi feito o canal da Netuno e faltaria fazer o canal da alta tensão e outro canal ao lado do Cíntia Cliquet. Com isso, mais os calçamentos das ruas ao canal, quando nós o fizemos, né? Pavimentadinho, o canal, tal, e tudo isso aqui feito topograficamente com cotas para dirigir essas águas para esse canal. Após atravessamos a pista, né? Isso é uma obra de governo do estado, mas foi feita pela nossa gestão, pela prefeitura de São Sebastião, porque isso era considerado uma necessidade, e nós investimos nisso. Os prefeitos que me sucederam simplesmente abandonaram a obra, abandonaram o projeto e começaram a fazer, conforme ele veio à cabeça, apenas obras eleitoreiras. E o canal parou, no tanto que eu deixei, e chegamos ao que chegamos hoje. A Costa Norte sofre de novo com os alagamentos. E as ruas eram feitas assim, ó, com canaletas no meio da rua, porque isso é em função das cotas, que dizia assim, as águas têm que correr pela superfície, porque não adianta fazer valetas aqui nos cantos, porque essas valetas não podem ter muita profundidade, porque se não tem caimento, e se não tem caimento a água fica empoçada, e se ficar empoçada é um problema seríssimo como o que tínhamos e temos até hoje lá. Então as águas pluviais têm que correr pela superfície e eram coletadas no meio da rua para que não fossem para as residências. E alguns aí experts em drenagem, essas canaletas no meio aí. Esse era o projeto técnico feito na época e parou por aí. E hoje o que se discute em São Sebastião 20 anos depois, quando não se fez mais nada em termos de drenagem no município inteiro? Se discute macrodrenagem e microdrenagem. E a Costa Sul pagou um preço tremendo por causa disso e agora uma correria danada para se fazer qualquer coisa para justificar gastos monstruosos de dinheiro. Eu vou prosseguir na minha tocadinha, tá? Nós vamos continuar pensando tecnicamente a nossa cidade e fazendo investimentos que levem São Sebastião para uma condição melhor de vida, tá? Você que critica, etc., não tem problema, pode criticar, isso é normal, né? Mas não pense que fizemos qualquer coisa irresponsavelmente, tá? O senhor fez estudos hidrológicos, o senhor está aí, ó. Um deles está aqui. Foram feitos outros? Foram, mas por uma questão óbvia. Uma cidade pequena, com um orçamento à época um pouquinho modesto, né? 10 vezes menor do que o orçamento atual, faríamos as coisas progressivamente. E, infelizmente, vocês não me permitiram. Vocês não. Alguns não me permitiram continuar, tá? E assim eu estou lançando vários vídeos durante a semana. Esse aqui eu faço questão de mostrar, deixa eu ver se eu separei. Não, eu não separei, que pena. Fica para a próxima. Mas eu falei, por exemplo, da pista de skate lá na Rua da Praia,
da obra de urbanização da Rua da Praia, que alguns também não entendem nada, querem falar bobagens, né? Uma obra grandiosa. E agora falei também lá da Costa Norte, outro videozinho que eu lancei, daquela área em frente, né? A enseada ali onde está a capelinha, aquilo também vai ser objeto de uma obra de urbanização muito grande que faremos, se Deus quiser, tá certo? Peguem esses videozinhos que eu lanço durante a semana, assim, ó, 1, 2 por dia, e guardem. Ali estão todas as propostas eventualmente que faremos e lembranças do nosso governo, tá certo? Essa semana também, tô finalizando, tá bom? Tô finalizando. Essa semana também nós tivemos uma semana bastante agitada. Nós fizemos, semana passada já foi bastante corrida, essa semana mais ainda. Estivemos em São Paulo num jantar, que é mais ou menos rotineiro, do PSD, junto com o nosso presidente Gilberto Kassab, e levamos as questões aqui da nossa região para que todos os integrantes do PSD que estão se candidatando aí, pré-candidatando a prefeitos e vereadores, etc., tenham conhecimento de como está a nossa cidade. E bastante fortalecidos, graças ao bom Deus, e caminhamos aí firmemente para montar uma belíssima chapa de vereadores também, tá? Para concorrer à eleição. E o que eu peço para vocês não é meramente o engajamento no nosso grupo, meramente engajamento. Espero que você tenha paciência de fazer comparativos, de entender o que está acontecendo na cidade e eventualmente vai cair na real e perceber que a administração Sebastião é um tanto quanto difícil para aqueles cidadãos que não têm experiência alguma, e é extremamente difícil também para aqueles que querem só se servir da prefeitura para acobertar malfeitos ou para criar e aumentar a sua própria fortuna pessoal, né? São Sebastião talvez precise ser entregue na mão de pessoas que têm conhecimento, pulso firme e que não tem medo de administrar a cidade com muita coragem e vontade de enfrentar os problemas. Ok? Muito feliz por ter feito essa live. Me perguntaram durante a semana algumas coisinhas e eu falo aqui no finalzinho da live já, para você ver que comigo não tem vem cá meu bem, não. Quando nós começamos os trabalhos aí o ano passado, montando os grupos para a gente poder chegar à condição de pré-candidato, começaram as babaquices e as pessoas falando bobagens. Não tenho medo nada do que vocês falam. Dr. Juan está inelegível. Já falei que não estou e não estarei mais inelegível. Vou disputar a eleição com muito vigor, juridicamente sem problemas. Então nós vamos fazer o seguinte, isso é um grupinho aí que se diz do bem e que já estão preparando um materialzinho para pôr para andar aí, porque já perceberam que estão afundando, números deles próprios estão afundando. Lá em 2016 o Juan saiu candidato inelegível e depois os votos dele não serviram para nada. Pois sabe que os votos do Dr. Juan em 2016 poderiam ter sido aproveitados se nós tivéssemos enfrentado com um pouco mais de recursos a eleição e eu tivesse ganho. Se eu tivesse ganho, eu teria sentado na cadeira de prefeito. E citei inúmeros exemplos que aconteceram no país. E por que o senhor saiu então, se até essa dificuldade tremenda? Porque à época, em 2016, não havia oposição para enfrentar o poder que estava se implantando em São Sebastião. Não havia oposição suficiente. E se eu recuo da minha candidatura, aí sim eles teriam destruído todas os eventuais núcleos de oposição ao governo. Eu precisei manter a minha candidatura por uma questão estratégica para vencer. E se vencesse, sentaria na cadeira.
Mas, infelizmente, por 2.000 votos eu não venci. Porque se eu venço, eu teria assumido a cadeira de prefeito. Então eu concorri inelegível à época porque eu tinha que manter a oposição viva. E graças a o meu desprendimento e a minha coragem de enfrentar as eleições em condições adversas, nós conseguimos fazer um vereador que hoje se gaba de ter sido o mais votado da época. Entendeu? Ou quer que eu explique na próxima? Então você que está dizendo por aí que vai sacanear o Dr. Juan, já que então nós vamos começar a criar problema, vamos dizer que novamente... Não, filho, esquece. Você só está inclusive nesse grupo aí, ó, porque eu criei condições para que essa pessoa aparecesse com uma boa votação, porque eu me expus e suportei toda a pancadaria. Mas agora não! Agora eu estou elegível. E nós vamos enfrentar a eleição e Deus vai pôr a mão e nós vamos vencer a eleição. Vamos vencer. Eu não vou carregar mais ninguém nas minhas costas que não sejam pessoas dignas e pessoas que saibam retribuir aquilo que eu ajudei a construir aqui dentro do movimento político da cidade. Vem pra cá. Aqui tem café no bullying, como diria o outro. Então não tentem usar coisinhas contra o Dr. Juan, porque eu sou até aqui de vocês e tenho resposta para tudo, tá bom? E dessa vez não tem conversinha. Plenamente apto a concorrer, vou concorrer e vou carregar comigo todos os cidadãos de bem na nossa cidade que têm intenção de ver a cidade crescer forte e feliz, como nós fizemos já de uma primeira vez há 20 anos atrás. Agora a situação é bem melhor, né? Agora a situação é bem melhor. Há recursos suficientes para fazer rapidamente aquilo que eu precisei planejar para fazer em 8 anos e não me deram a chance. Agora, talvez em 4 anos, a gente consiga repor tudo aquilo que deixaram de oferecer para a nossa cidade. E principalmente, trancar as torneiras da prefeitura, porque esses vazamentos estão impressionantes. E nós temos pulso para fazer isso. Outros não tem. Você sabe que não tem. Tá bom? Manda recadinho não, hein? Manda recadinho não. Aqui o buraco é mais embaixo, meu filho. Um grande abraço. Quinta-feira estaremos aqui novamente, já no mês de março, dia 7 de março. Primeiro dia para as migrações de partido. Os vereadores que estão em legenda A, B ou C podem trocar de legenda sem perder o cargo, do dia 7 de março ao dia 5 de abril. E todos aqueles que querem concorrer como vereador ou querem estar presentes na nossa chapa, têm que se filiar até o dia 6 de abril. Então temos pouco mais de um mês para resolver a questão e definir como será o quadro que vai disputar a eleição em São Sebastião. Eu estou extremamente otimista. Quero crer que a cidade tomou um choque de verdades, ainda que muito sofridas, ao longo desses últimos aninhos aí. Tá bom? Um grande abraço e quinta-feira nós nos vemos aqui. Vai ser muito carinhoso, muito prazeroso encontrá-los de novo. Valeu!